Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, analisaremos o comportamento de crescimento e decrescimento de uma função muito importante que aparece não somente em matemática, mas em áreas afins. Então, vem comigo aqui na área do MATLAB, vamos considerar aqui um intervalo que vai de 0 a 10 dividido de 1 décimo em 1 décimo, tá? O ponto e vírgula está aí, como você bem sabe, que é para poder omitir esses valores na tela. Agora eu vou considerar a função f, que é 2 elevado a x, tá? A função potência é uma função exponencial de base 2, tá? Agora, uma observação bem interessante é que se você não colocar esse ponto como está aí nessa sintaxe, o MATLAB não vai fazer essa conta, tá? Ele não entende isso. Você precisa colocar o ponto, ou seja, 2 ponto elevado a x, que aí ele vai captar, ele vai capturar todos os elementos daquele vetor x lá, tá? E fazer a conta como está feito aí. Vou mandar um CLC aqui para limpar a tela. Agora eu vou plotar. Vou colocar x, a função f. Vamos colocar aqui um tracejado no gráfico na cor azul e um comando da minha preferência que ele engrossa a linha gráfica, que é o line wide. Tá? DTH, essa é a sintaxe dele, vírgula 2, né? Que é o espaçamento, o engrossamento da linha que eu quero, e está aqui o gráfico. Tá? Vou puxar ele um pouco mais aqui para a esquerda, para você visualizar melhor. Tá? Então, a função 2 elevado a x, ela é uma função visivelmente crescente. Tá? Vamos considerar uma outra situação, que é a função g, que ao invés de eu considerar 2 elevado a x, eu vou considerar meio elevado a x. Um número entre 0 e 1, tá? Prestem bastante atenção. Então tá aqui, vou dar um CLC, vou puxar o plot aqui com a minha setinha, e eu só faço a substituição de f por g, e no lugar de b eu coloco o red, né? R de vermelho. Então tá aqui, o gráfico, vou puxar aqui para a esquerda mais uma vez, para você visualizar melhor. E você nota que essa função ela é decrescente, tá? Visivelmente uma função decrescente em todo esse intervalo, tá? Uma outra observação bastante importante em ambas as situações que, independente da base estar entre 0 e 1, ou a base for maior do que 1, essa função sempre é positiva, tá? Os valores da imagem são sempre positivos. Mas, se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, e se a base for maior do que 1, a função é crescente, a exemplo do que acontece com a função exponencial de base neperiana, tá? E agora vamos utilizar a derivada para justificar por que isso acontece, tá? Então, eu vou dar um CLC e vou dar um clear também, que é para tirar tudo da memória, e vou usar a nossa notação simbólica aqui, sinus x e sinus a. E eu vou construir a função f de x, que é a função de base a elevado a x, tá? Então tá aí, e vamos fazer a derivada. Se você chegou nesse vídeo e você está verificando esse comando diff, caso você não saiba o que que é, verifiquem nos vídeos imediatamente anteriores que eu faço uma explicação sobre o significado do diff, que é um comando próprio do MATLAB, tá? Que ele calcula a derivada da função. Então basta colocar f aqui e a variável que eu quero derivar, ou seja, o que que ele vai fazer? Ele vai calcular a derivada da função f em relação à variável x, tá? Então eu vou dar um enter. Então tá aí a resposta. É a própria função a elevado a x vezes o log de a. Observe essa componente que aparece aí multiplicando a elevado a x. Isso é muito importante para a nossa análise. Por quê? Porque você sabe muito bem que o logaritmo ele é sempre uma função que ela é crescente, mas independente dela ser sempre crescente, ela assume valores negativos e valores positivos. Quando é que o logaritmo assume valores negativos? Quando você pega valores no domínio entre 0 e 1. O logaritmo de valores entre 0 e 1 ele é negativo. E o logaritmo para valores maiores do que 1, ele é positivo. E aí você justifica o fato da função exponencial ser crescente ou decrescente com base na derivada dela. Ou seja, se a base for maior do que 1, o logaritmo é positivo. Então, o que está aparecendo aí na tela para você é sempre positivo, portanto, a função é crescente. Se a base A for um número entre 0 e 1, esse logaritmo é negativo, e essa expressão que está aí vai ser negativa, porque a função exponencial de base A, ela sempre é positiva. Então, portanto, quando você tem log de A, onde o A está entre 0 e 1, esse valor é negativo. Portanto, toda essa expressão que aparece aí é negativa, e o que significa isso? Se a derivada é negativa, a função é decrescente, tá? Então, vou dar um CLC aqui, vou dar um clear. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, deixe seu like
faça seus comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o crescimento e nosso engajamento aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.